estando aqui com a engenheira Patrícia, que foi a escolhida, né, pelo conselho da paróquia para essa obra na Igreja da Pedrinha, Nossa Senhora da Piedade e São Benedito. Aqui essa obra é uma obra muito especial em diversos aspectos, mas principalmente por se tratar de uma obra já secular, né, do início do século passado, né, remonta aí a 1910, 1915. Então nós tivemos toda uma preocupação de pensar na compatibilidade dos materiais. Num primeiro momento, onde foi feita toda uma vistoria para analisar como é que estava esse revestimento, nós vimos que ele estava descolando, que ele estava solto, com diversas patologias, umidade, fungos, né? Então todo ele teve que ser removido. Então com muito cuidado também, porque essa remoção ela não pode ser com equipamentos mecânicos, foi feita toda uma remoção manual para tirar o revestimento, como pode ser observado ainda na parte superior. Nós temos um trechinho aonde esse revestimento não foi reaplicado, então ele foi removido. As partes que por algum motivo estavam deterioradas, elas foram refeitas, né? Foi feito o preenchimento com material adequado e todo o revestimento, ou seja, o reboco, ele é feito aqui nessa obra com um tipo de argamassa bastante específica também, que é a argamassa mineral, uma argamassa à base de cal, até porque as argamassas de antigamente, elas tinham essa especificação, não existia o cimento, né, padre, há 100 anos atrás, então elas eram feitas todas à base de cal. Como os tijolos são muito porosos, os tijolos antigos são muito porosos, a gente tinha que manter essa característica para manter o quê? A compatibilidade dos materiais. Se a gente simplesmente utilizar uma argamassa comum, a argamassa que atualmente nós utilizamos, o que vai acontecer ao longo do tempo? Ela tem uma tendência a descolar. Então teve todo esse cuidado aqui para utilizar a argamassa específica, a argamassa correta para manter a liga, a compatibilidade entre os tijolos com essa nova argamassa. Hoje a gente está com praticamente aí 70% a 80% do reboco refeito, faltando apenas a parte de trás da torre, né? Então falta pouca coisa para terminar essa etapa, e todo esse reboco foi utilizado uma argamassa mineral para fazer essa recomposição. Outro desafio também grande que nós tivemos aqui foi a torre. A torre era uma torre com estrutura de madeira, uma estrutura de madeira completamente deteriorada, o que é comum para uma edificação com mais de 100 anos, tá? Então essa torre, ela foi demolida também manualmente. Aqui em momento algum utilizamos, né, equipamentos mecânicos, e a igreja vai receber uma nova estrutura, né, uma estrutura metálica, revestida, uma estrutura leve, uma estrutura revestida com madeira para a gente manter as características sonoras do sino, né? E o aspecto externo também, ele vai imitar, ele vai simular o mesmo material original. Então são dois pontos importantes aqui, são dois desafios grandes que nós tivemos durante essa obra. As portas em madeira, né, que remontam aí a inauguração da igreja, elas foram já todas removidas, diversas camadas de pintura ao longo dos anos, elas foram retiradas, e a gente pode ver hoje essas portas com o fundo preparador, esperando única e exclusivamente a pintura, e as portas, para uma grande surpresa, elas estão em bom estado, obviamente. Algumas partes, né, estão sendo trocadas, mas elas não tiveram uma boa condição, uma boa condição técnica do seu material, ali no caso a madeira que foi utilizada para fazer as portas. Então são três principais aspectos que nós tivemos aqui nessa obra que vale a pena de serem ressaltados. Por que nós começamos essa obra? Porque no janeiro de 2 anos atrás, numa grande chuva que teve, uma parte da torre caiu, da cúpula da torre. Então nós precisávamos refazer o que aconteceu, porque inclusive caiu muito material e a Defesa Civil interditou a igreja. Então nós vimos que, já que teríamos que fazer essa recuperação da torre, então vamos mexer em tudo, porque não seria ilógico
nós arrumamos uma parte da torre, da cúpula da torre, e o resto da igreja ficava do mesmo jeito. Então, decidimos por fazer toda a sua recuperação externa. Então, todo esse trabalho é externo. Dentro da igreja precisa, mas não para já, né? Então, essa restauração, recuperação da parte externa, a partir da queda do fogo da torre, né, da cúpula da torre, que, como já disse a Patrícia, ela é toda madeira. E essa madeira, lógico, toda comprometida com o tempo, né? Então, vamos refazer toda essa parte da cúpula com material novo para ter resistência, que hoje nós temos, que no passado não tinha, mas agora nós temos. Então, também seria lógico nós colocarmos aquele material antigo lá em cima, né? Já que nós temos o novo, mas mantendo o aspecto do que foi o fogo da torre aqui da igreja. Então não vamos alterar, nós vamos dar mais segurança, maior durabilidade e também mais leveza ao que nós temos aqui no nosso igreja. Então é todo esse trabalho que agora nós decidimos, então a partir, né, da queda do fogo. Então o revestimento da igreja, todinho externo, recuperando e trazendo a beleza dessa nossa igreja centenária, dando a ela, de fato, a importância e o valor que ela tem, né? Então, nós temos que fazer esse trabalho. E é por isso também que eu peço, né, insistentemente, que nos ajudem, porque é um trabalho que é dispendioso, bastante dispendioso. A mão de obra não é uma mão de obra qualquer, é uma mão de obra especializada, né? O material também é um material específico, né? Porque nós temos uma igreja antiga, materiais antigos, e não pode ser colocado qualquer material, porque é preciso que esses materiais conversem, né? E entrem num diálogo e que seja um diálogo duradouro, né? Se a antiga, né, estrutura, o revestimento durou 100 anos, esse aqui tem que durar pelo menos 200. Então, um diálogo que seja para muito tempo. Então, eu quero implorar mesmo a ajuda de todos, a participação de todos. A igreja é nossa, né? O templo, quando foi construído, quem o construiu, pensou em nós, né? E nós agora temos que pensar nas gerações futuras. Nós temos que deixar a eles esse patrimônio. Além de ser um patrimônio religioso, é um lugar de culto, né, onde nós nos encontramos com o nosso Deus e prestamos a Ele o louvor, a glória e a honra, mas é também um patrimônio social, cultural, né? Essa igreja centenária é uma referência das obras da cidade de Guaratinguetá. Então eu peço insistentemente e suplico a participação de todos, porque, eu repito, é muito dispendioso, mas vale a pena, vale a pena. Né? É uma obra que Deus está, com certeza, abençoando, não é para o padre, não é para qualquer pessoa, a não ser para todo o povo, para toda a população. Da paróquia de Nossa Senhora das Graças, no Pinho Júnior, da igreja da Arquidiocese de Aparecida, mas também para a cidade de Guaratinguetá. Junte-se a nós nessa hora.